Este é o Itapuã em Debate desta noite, recebendo o chefe da 7ª Regional da Saúde, Valmir Dalla Costa, PMDBista, há muito tempo, candidato a prefeito no ano de 2000 e 2004. Falando com o segmento político, Valmir, como foi o ingresso da pessoa, Valmir Dalla Costa, dentro da vida pública, dentro da política, né? Sabemos que você está doido para me fazer me sentir velho, né? Tu participou ativamente junto com o deputado Nilson Guarizzi, não foi também, na década de 80? Foi. Eu comecei a participar do movimento estudantil. Eu estudei no Colégio Agostinho Pereira, depois no La Salle, ali a gente começou já a participar de alguma coisa, mas efetivamente no Agostinho Pereira, quando foi criado o Premem, eu fui o primeiro presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Premem. Então, me envolvi bastante com o movimento estudantil, tá? Fui vice-presidente da UPES, União Paranaense de Estudantes, de 2º grau, e fui um dos 3 coordenadores da reconstrução da União Brasileira. Nós éramos em muitos, mas assim, fui o representante do Paraná, conheci o Brasil, conheci o Aldo Rebelo, na época da UNE, conheci todo esse pessoal dos movimentos sociais, o 8, Tribuna, o pessoal da época que era do PT, eu era dos independentes, vinha do movimento estudantil. Então aí conheci o Brasil assim, fui vice-presidente da UPES, e aí em 83 já tinha ajudado o Nilson Guarizzi em algumas campanhas, o Sebastião Rodrigues, tá? E aí fui trabalhar com ele em 83 na Assembleia Legislativa, fui assessor de gabinete dele, fui chefe de gabinete dele como deputado, como líder do governo e depois da presidência da Assembleia. E aí tivemos, então, nesse momento, já era alguns anos da juventude do PMDB estadual, onde também fizemos parte da juventude, organização no Estado. Então vem daí a nossa militância política. No movimento estudantil nós lutávamos muito para a história dos 15% da educação, né? Hoje estamos com 25%, a história da Amazônia nossa, a questão das florestas que está aí até hoje, acampamos muitas vezes na época do Ney Braga lá, enfim, éramos para alguns um pouco subversivos. Hoje as pessoas já olham para a gente e dizem que estamos caminhando já para o conservadorismo. O Dalla Costa, vamos entrar diretamente na questão da última eleição de 2004, que você participou, de 2000, 2004. Eu me recordo que o Ibope contratou 5 pesquisas em Pato Branco. Foi divulgado 4. Uma última, na boca de urna ali das eleições, não foi permitido, até por uma questão de justiça, o partido entrou na justiça, não foi divulgado. Todas as 4 pesquisas você liderava. Valmir Dalla Costa era o líder das 4 pesquisas que o Ibope divulgou em Pato Branco pela RPC. Você acabou ficando em terceiro na última eleição. O que aconteceu na reta final? O Ibope errou, não errou? O que houve de errado, se houve algum erro? E o que ocasionou, digamos assim, a não vitória da sua pessoa, do seu partido, o PMDB, na última eleição? Um fator fundamental, no seu caso, na sua opinião? As pesquisas. As pesquisas foram fundamentais. Para perder? Mesmo você colocado à frente? Por que você disse que as pesquisas? Porque as pesquisas acordou todo mundo. Mexeu. As pessoas passaram a ver que a pesquisa que a Paraná Pesquisa, por exemplo, que estava pesquisando na reta de chegada para o atual prefeito, já indicava isso, que o meu voto não migrava para o Roberto Viganò, do Viganò não migrava para a gente, havia uma consolidação. Isso permitiu algumas estratégias, e aí é complicado a gente falar sobre isso. É complicado, por que é complicado? Eu acho que é melhor vocês falarem sobre isso. Melhor vocês, porque eu tenho que agradecer a população. Uma avaliação por ter sua feito como candidato da oportunidade. Olha, o que se viu na oportunidade ali, na época? E eu acho que tem que perguntar para o pessoal dos bairros aí, o que o pessoal viu, questão o que aconteceu. Pesou? O que você acha, Rosalino? Não, o entrevistado é você. Você está querendo me ver com problemas aí, né? Poxa vida, Você sempre foi aberto e tal. Mas vou continuar sendo franco, aberto, transparente. A eleição acabou no dia lá. Eu tive a oportunidade de disputar a eleição com o Paduan, um menino que só queria mostrar para as pessoas mais experientes que era possível, não o Dalla Costa,
Mas qualquer outro bem qualificado, preparado, ser o prefeito da cidade. Só se dizia que 2 ou 3 pessoas poderiam ser. No meu lugar poderia estar lá você, Lazarino. Só estava lá o filho do seu Dérico, que estava inconformado de ver sempre os mesmos. Fiz uma campanha onde polarizou a eleição entre o Paduan e o Viganò. Tá? Onde saí com um bom prestigiamento, com uma estrutura mínima, organizada às 3 da manhã, tá? Numa dobrada que era com o PT, que foram grandes parceiros de caminhada. Caminhamos 4 anos juntos e no final ficamos nem com o partido inteiro. E aí você imagina uma informação que um cara que veio lá da Cachoeirinha, tá? Com nem todo o partido envolvido na campanha, tá? Não posso dizer que não tinha ajuda. Tive ajuda de empresários, tive ajuda de amigos, está lá na declaração que cada um fez lá no fórum. Já não foi uma campanha só do Tostão, foi uma campanha que a gente tinha uma estrutura pelo menos de papel, tínhamos uma produção pelo menos de programa de televisão, coisa que nós não tínhamos na outra. Na outra gastamos 27 mil reais para fazer a campanha, no quente e no frio, tudo que vocês imaginarem. Tá? Mas aí, meu amigo, nessa hora que as pessoas ficaram sabendo como a coisa estava, quem podia mais, chorou menos. E aí, Costa, 2000 você teve uma votação boa. 2004, uma votação expressiva. 2008, é candidato do PMDB? Já que você dobrou os votos começou a de roda 2000 viva para aqui. 2004. Cadê a próxima metralhadora? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Veja, quem não quer ser prefeito dessa cidade? Você gostaria de ser prefeito? Não, eu vou ser ainda. Vai ser prefeito. Muito bem. Então eu gostaria de ser prefeito dessa cidade, sim. Mas não depende só de mim. Eu descobri algumas coisas que não dependem da gente. A gente pode fazer a parte da gente. A gente pode ser bom cidadão, você pode ser bom pai, pode ser bom profissional lá na saúde, você pode fazer as coisas que você acha certo, mas a população escolhe quem ela quer. Ela escolheu o Viganò para ser seu prefeito. E eu o respeito como cada cidadão dessa cidade, fazendo as parcerias que precisa, apesar de eu não concordar com um conjunto de situações no que diz respeito à saúde, na atenção básica do município. Mas no que diz respeito à área que eu preciso especialmente estar atuando, eu procuro ter o maior entrosamento possível. E digo para ele que ele pode confiar, que eu não vou fazer sacanagem política, tá? Que Pato Branco é maior do que eu e ele. Tá? Agora, a tua pergunta é assim, você vai ser candidato do PMDB? Você vai ter que perguntar para o partido isso. Porque eu sou um soldado do partido. E nunca faltei nas horas que o partido precisou. Tá? E acho que... Essa frase é conhecida. Eu sou o soldado do partido, você é candidato do PMDB. Você é pré-candidato. Essa frase é conhecida, hein, Gilmar? Lembra? Eu sou o soldado do partido. Eu acho que tu é pré-candidato. Apesar que o presidente Nilson Haber disse... Eu disse que o meu nome está à disposição, eu não estou dizendo aqui que não vou ser candidato, mas a decisão desse nome vai ter que resultar do coletivo do partido. Vou mais longe. Hoje ninguém mais se elege sozinho com um partido só, Lazarino. Ah, com certeza. Hoje você tem uma necessidade de estar articulando. Então eu não quero ser candidato com metade do partido. Não quero ser candidato sozinho, porque isso eu sei que chega lá no final, quando outras coisas começam a contar, fazem a diferença. Na hora que o bicho pega lá nos últimos 15, 20 dias, para quem tem mais experiência da eleição, que o Tico não encontra mais com o Teco, que você já não tem mais saúde, que o teu dinheiro, sabe, que não foi no meu caso, eu disse esses dias numa entrevista, não foi o dinheiro da comida, mas foi do aperitivo, e foi o da sobremesa da família, dos filhos, sabe, e que ninguém fala, poucos se lembram que nós fomos multados com 50 mil o filho porque não colocamos lá o número da registra da pesquisa do Ibope. Então nós tivemos 2 prejuízos com a pesquisa do Ibope. Um que despertou todo mundo na cidade e quem pôde investir as malas, o que tinha, cada um do seu jeito, e aí não pergunte para mim, pergunte para a população. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu com o Hospital do Câncer naquele momento? Sabe, parece que o mundo caiu em cima. Aí eu não tinha espaço para estar respondendo isso. Não sei nem se... Olha, vou ser sincero para você. Eu digo para os meus amigos que no processo político eu não sou bobo. Já tenho uma vivência. Tá? No passado diziam que eu era um menino. Hoje eu estou com 47 anos. E alguns já me incluem nos velhos do processo profissional de política. E eu não sou um profissional. O amigo telespectador de casa, às vezes me vê mais hoje, Vanderlei,
meus amigos, como um político do que como um psicólogo. E eu sou um psicólogo, eu faço isso, eu trabalho muitas horas. Eu sou um professor lá da FADEP. Tá? Mas as pessoas olham para mim e preferem me ver como só um político. Tá? Então, assim, é possível que eu esteja disputando a eleição, sim, é possível, não descarto isso, mas vai depender da decisão do partido e de outras coligações. E falando nisso, Valmir, assim, para ser prefeito do Pato Branco, você tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude, você tem que querer, você tem que ter um grupo forte, unido. Por falar em grupo, como é que anda o PMDB? A gente percebe em alguns comentários que tem algumas ideologias diferentes dentro do próprio partido. Isso é verdade ou não? É verdade. É verdade. Facções, divisões. Divisões. Há pensamentos diferentes. Há pensamentos diferentes. Tá? Eu não sou hipócrita. Tá? Não sou hipócrita, como alguns ficam dizendo por aí que não há diferenças. Tá? E tenho deixado muito claro isso. Nós temos diferença. Agora, você imaginou você reunir mais de 1000 pessoas e todo mundo pensar igual? Não existe isso. Tá? Que é o maior partido hoje de Pato Branco, né, de filiados. Agora, chega num dado momento, o partido se une, tá? E o partido tem uma coisa que em outras eleições não tinha, nomes fortes. Em outras eleições se levantava nome. Eu, quando fui candidato, eu tinha 1%. Eu fui porque ninguém queria ser. Eu fui porque ninguém queria ser. Ninguém queria ser, eu quero dizer o seguinte, se tinha uma tese. E para ser prefeito de uma cidade, que nem Pato Branco, olha gente, além de ser um grande orgulho, hoje você tem que ter uma qualificação, um preparo. E quando eu falo qualificação, é nos vários sentidos, é de informação, é coisa que a vida te dá. Você tem que conhecer a tua cidade, você tem que ter relações, um patrimônio das pessoas hoje é relação. As pessoas que não conseguem ter relação com o governo do Estado, ou com o governo federal, ou com os empresários, era uma coisa que eu não sabia. Sabe, eu não tinha, num primeiro momento, a relação como eu tenho hoje, tá, com o empresariado dessa cidade, que são influentes. Eu não tinha o conhecimento de todas as questões artimanhas como eu tenho hoje da articulação da saúde. Tá? Então, eu acho que tem que ter todo esse processo, e dentro do PMDB há essa divisão sim. Mas você não tenha dúvida, Vanderlei, que o PMDB vai marchar unido. Tá? E quem não quiser ir junto vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Nós temos nomes fortes hoje dentro do partido. Eu acho que o meu nome é um dos nomes que pode ser lembrado aí. O nome do empresário Robson Cantu é um outro nome que pode ser lembrado aí. É um companheiro que tem uma influência grande na cidade, tem um peso. Tá? Se quiser ser candidato, vai criar um estrago danado no time do atual prefeito, vai mexer com outro time também. Tá? E engana-se quem ficou dizendo no passado que nós tivemos problemas. Nós não tivemos problemas, não. Eu e o Robson não tivemos problemas. O que nós fizemos foi cada um lutar pelo seu espaço. Tá? E eu digo o seguinte, que você lutar pelo teu espaço de uma forma digna, correta, é isso que os nossos pais nos ensinam a fazer. É isso que a gente quer passar. Então eu tenho o maior respeito por ele. Nós temos o nome do Aldair Rize, que tem disponibilizado o seu nome também. Nós temos o nome do William Machado, que também se disponibilizou o nome. Então eu acho que nós temos 4 nomes que estão postos aí, tá? Que são nomes que podem estar aí se apresentando. Agora, sempre entendendo que nós vamos ter que fazer alianças. Dalla Costa, veja bem. Você foi à primeira eleição em 2000, fez praticamente 5.000 votos, foi isso, não foi? Segunda eleição dobrou para 10. E é difícil fazer 5.000 votos, não, viu? 10 é mais difícil. Não seria o nome forte do PMDB trabalhar hoje e apresentar como candidato? Mas só estou falando isso porque eu ouvi o presidente do partido aí alguns dias falar que o PMDB já tem candidato e é o Aldair Rize. Não estaria tendo que começar tudo de novo um trabalho? Sendo que você já teve 10.000 votos, já tem um espaço aberto? Você conhece família? Conhece família? Qual a família que não tem problemas internos? Às vezes não é muito fácil. Tem gente que acha que eu sou um candidato fraco, porque fui 2 eleições e perdi as eleições, que tem que buscar outras alternativas. Por mais que eu não concorde, eu pessoalmente não concordo com isso, mas eu tenho que admitir, eu perdi 2 eleições. E se eu não combinar com o povo, tá, eu não vou ser prefeito da cidade. Eu não posso ser intransigente e dizer, eu tenho que ser o candidato do partido, não. Se você me perguntar se tudo o que acontece dentro do partido me satisfaz, não. Mas eu gosto do partido que eu faço parte. Eu participei dos momentos difíceis desse partido, participei das glórias desse partido. Você tem participado das reuniões do PMDB? Tenho. Tivemos uma na última terça-feira,
Não vinha participando de todas, mas estou participando das reuniões. Não tenho sido convidado para todas as discussões que estão acontecendo nas coligações. Se você quiser que eu responda por quê, eu vou dizer que eu não sei. Tá? Agora, eu acho que ninguém dá coice em cachorro morto. Muito se fala, Dalla Costa, que o PMDB, o diretório do PMDB de Pato Branco, dos 45 membros titulares, né? Se não me engano, 45. Desses 45, você domina 35, de 35 a 38. Isso quer dizer que se você quiser ser candidato, você vai ser o candidato perante o diretório do PMDB, aí inclui cargos do governo do Estado, que você tem uma certa liderança, os cargos, os órgãos do Estado, que hoje são os chefes nomeados, que estão evidentes entre esses 45. O partido, esses 45, é mais ou menos nesse patamar? Você... Quer dizer, detém um controle de 35, 38 membros aí? Não é isso? Não é isso. Não é isso. No nosso partido as coisas não funcionam é um pouco diferente de outros partidos. Você pensa no partido X, lá você lembra que fulano é a referência. Você lembra no Y, lá dentro do PMDB, na verdade, funciona quem tem a melhor tese, quem tem a melhor proposta. Quando alguém falou aqui anteriormente que eu posso não estar sendo o nome escolhido por esse ou por aquele membro do diretório, eu tenho que entender que a atitude que eu tiver vai significar, vai fazer diferença na decisão de um dos membros lá. Eu falo 45 da executiva do diretório. Então vai fazer a diferença. Eu, por exemplo, acho que o partido, eu tenho sido bastante franco em tudo que eu faço, eu acho que o partido tem, algumas pessoas têm receios que eu vá disputar a nova eleição. Eu não vou forçar uma candidatura, Lazarino. Não vou forçar uma candidatura. Porque é muito importante aqui a posição do governador, é muito importante a posição da executiva, é muito importante como vocês da imprensa veem os candidatos. Tá? Hoje nós temos algumas questões já postas nesse processo, tá? Já postas. E se você me perguntar assim, se eu gostaria de ser candidato a prefeito, se eu tiver viabilidade, se eu sentir, porque eu sei que o bicho pega, doutor. O bicho pega lá no meio do processo, e lá no meio do processo, meu amigo, aquela articulação, como aconteceu na última eleição, era para nós ter ido vários partidos juntos. E aí eu estou tentando entender até hoje por que nós nos dividimos na última eleição. Tá? Eu tinha 31% das indicações em outras pesquisas, tá? E eu não fui o cara que conseguiu entender, ter o apoio de todos os partidos de esquerda. Aí, se você perguntar para uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra. Então, hoje, a gente tem que ter muita conversa. Tá? E se você perguntar assim, o Dalla Costa gostaria de ser o candidato e ter um grupo grande apoiando ele, gostaria. Acho que teria uma contribuição grande para dar para essa cidade. Mas isso não representa que eu vá ser candidato a qualquer preço, não. Agora, Valmir, citou o governador Roberto Requião. Como governador, sei que tu tens uma ligação bastante estreita com o governador Roberto Requião, como o governador Roberto Requião vê a estrutura da Associação Municipal para o PMDB em 2008? O governador quer candidatura, a princípio, uma candidatura própria, tá? É candidatura própria e vai respeitar a decisão do nosso diretório. Quer dizer, o PMDB vai lançar candidato. Olha, hoje a tese do partido, dos nossos vereadores, do time, é que tenha candidatura própria, sim, e que se abra essa discussão, que não se fique só no nome de um ou de dois, mas que apresente as alternativas que o partido tem e que a comunidade discuta essas alternativas, que os grupos que estão aí para se compor também discutam isso. O PMDB pode se coligar com o atual prefeito, indicando um possível vice, nesse caso... seu nome poderia, porque se fala muito disso, hein, que o PMDB, de repente, pode até indicar o vice do atual prefeito numa reeleição. Existe a possibilidade. Aí eu acho que você tem que perguntar para o presidente, ao diretório. O que eu posso dizer para você, posso falar por mim. Eu posso falar por mim, pelas pessoas com que nós temos conversado. Pelo partido, o partido está com a ideia de ter candidatura própria. Tá? Agora, o Valmir Dalla Costa, vai atender a decisão do partido. Se você me perguntasse assim, Valmir só é candidato a prefeito, eu vou dizer que não. Eu não sou arrogante, tá? Tenho uma humildade e posso nem ser candidato. Tá? Eu acho que num projeto como nós vivemos, dentro de um processo de democratização, dentro de uma cidade, eu posso dar minha contribuição de outra forma. Eu não sou prefeito da minha cidade que eu escolhi, que eu nasci, que meus pais escolheram, mas eu me realizo hoje trabalhando na área de saúde, eu me realizo sendo profissional nessa cidade, eu me realizo estando mais lá com meus filhos e podendo viver mais. Tá? Então, assim,
a discussão vai acontecer no seio do partido e a decisão que o partido tomar, tá? Se for eu ter candidato próprio, tá? E for um outro nome, eu vou apoiar esse nome. Se for o meu nome, tá? Vou buscar me viabilizar com outras coligações, com outros partidos. E se eventualmente o partido decidir que nós devemos fazer coligação de vice, tá? O meu nome também vai estar à disposição do partido, tá? Para cumprir aquela missão que o partido decidir. Então, agora, se você vai me perguntar se o partido pode ir com esse ou com aquele grupo, tá? Eu acho que o partido vai analisar todas as alternativas. Essa é a minha opinião, que o partido vai estar analisando as alternativas. E temos claro uma coisa, sabe? Uma coisa que fica clara, conversando com os companheiros, que o PMDB vai ter um papel importante nesse processo. Quando eu digo um papel importante, eu quero chamar isso de responsabilidade. Eu quero chamar isso de responsabilidade. Ele vai ter a responsabilidade ou de ter um candidato próprio, tá? Que pode ser o Dalla Costa, pode ser o Robson Cantu, pode ser o Rizzi, pode ser o William, ou pode ser um outro companheiro, não quero aqui privar ninguém. Ou ele vai ter uma responsabilidade grande se ele resolver apoiar. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O ex-prefeito Clóvis Paduan, que não aparecia nas pesquisas, começou a aparecer. Não aparecia de forma significativa. Poucas pessoas comentavam. Hoje o ex-prefeito Clóvis Paduan começou a aparecer. O Viganò é um candidato muito forte. Alguém tem dúvida disso? Não é o Nereu Ceni. É um candidato muito forte. Tá? E as alternativas estão aí, nós vamos ter que analisar todas essas alternativas. E a cidade vai escolher, se vocês querem minha opinião, não vai ser só o nome, não. Ela vai escolher quem tiver competência para tocar um projeto. Primeiro, ele vai ter que escolher a pessoa e o projeto. A questão do partido, eu sou muito comprometido com o meu partido, o PMDB. Mas será que todos os candidatos, as lideranças que estão aí, são tão comprometidas assim com o partido? Hoje, muitas vezes, o processo está ligado mais à pessoa que dirige o partido, ao líder, tá? Está personificado. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas você, Valmir, está na tua? Estou na minha, mas o partido está discutindo. Tá? Eu era o presidente do partido lá atrás, hoje eu não sou o presidente do partido. Eu tenho que entender o meu lugar. Tá? E, nesse sentido, eu acho que o partido vai estar analisando as opções, as alternativas. Agora, todo mundo sabe as tendências do partido e não cabe a mim falar sobre elas aqui. E, na sua opinião, saem 3 frentes na próxima eleição? 3 candidatos a prefeito? Ou mais, ou menos? O que você acha? Difícil responder essa questão, né? Porque nós já temos basicamente 2 candidaturas, a princípio, postas, né? As pessoas, dentro da minha lucidez, dentro da postura e do que eu procuro vivenciar, eu procuro ser muito, às vezes até falo demais, e sou muito claro. Eu acho que hoje tem 2 candidaturas postas, que é a do Roberto Viganò, do atual prefeito, e eu acho que tem uma candidatura bastante consolidada, que é a candidatura do ex-vereador Nereu Ceni. Tá? Então são 2 candidaturas postas. Então, na eventualidade do PMDB efetivamente lançar o candidato próprio, e não haver entendimento de nenhuma dessas coisas, nós vamos ter 3. Mas eu, pessoalmente, acredito ainda em 2. Tá? Porque o jogo da disputa, o processo, ele vai se dar nessa situação. Então, agora, se vai dar 2 ou se vai dar 3, tá? É uma coisa que é a discussão, a conversação, o diálogo. Você acredita que vai dar 2, você está deixando transparecer que a sua opinião é que o PMDB vai indicar o vice de alguém? E por que alguém não pode indicar o vice do PMDB? Você falou que tem 2 consolidadas, o prefeito... Eu acho que elas estão fortes, mas eu quero saber o seguinte, vamos imaginar... Pode inverter aí? Será que viabiliza? Oi? Porque hoje é uma situação, hoje nós estamos há quanto tempo do início Você sabe do processo eleitoral? Será que até lá, como diria o Álvaro Dias, como diria o nosso senador Álvaro Dias, em eleição até elefante voa. Então, até lá, muita coisa pode mudar. Talvez um desses 2 candidatos não seja candidato. Mas eu estou para ver isso. Esses 2, eu acho que você falou aí, está consolidado essa candidatura. Corremos o Bem risco de ter uma reprise de 2004? Olha, eu espero que a gente não tenha reprise. Eu espero que a gente não tenha reprise, porque se você for perguntar para os cidadãos de Pato Branco,
E se você for ver, eu não quero aqui criticar e nem direcionar nada a ninguém, mas demonstrou que o poder econômico, em dados aí feitos por que organização que foi, que a influência do poder econômico na nossa região, tá? Para que eu não me refira especificamente só a Pato Branco e não quero ter problemas de ordem legal, mais uma vez, tá? Então, assim, eu acho que, agora se me pergunta a respeito das candidaturas, é uma alternativa, é uma possibilidade, tá? Porque eu até gostaria de perguntar para vocês, o que influenciou, já que vocês me perguntam tanto, vocês estão aqui para debater, e o que influenciou tanto na última eleição? Vocês falariam aqui? Agora você está dando uma de Requião, né? Agora a escola Roberto Requião. O repórter pergunta, você devolve a pergunta. Viu, Entrevistado é você. Mas eu acho que no próximo bloco tem uma pergunta bem interessante. No próximo bloco, nosso convidado, Valmir Dalla Costa, saúde, obviamente, sucessão municipal, um dos grandes nomes do PMDB aqui de Pato Branco, e claro que o nosso debate continua no próximo bloco, que será o último bloco aqui do Itapuã em Debate, recebendo o chefe da 7ª Regional de Saúde, Valmir Dalla Costa, político, empresário, pai de família e cidadão pato-branquense também. Itapuã em Debate, a democratização da informação.